De volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta com o Viderlan Araújo, mostrando pra gente um treinamento, fazendo com que os motoristas de ônibus se coloquem no lugar de cadeirantes e ciclistas. Traz mais detalhes então pra gente então, Viderlan. É isso mesmo, Porlane Santos, nós estamos de volta na programação da TV Mar Canal 525 para trazer mais informações aqui do pátio do SESC Senat, aqui na Serraria, para poder daqui a pouco, vai começar o pessoal da Prefeitura tomando ainda as providências e aguardando também algumas associações e entidades para poder iniciar o processo mesmo de a simulação, com a situação de risco, muito próximo do que acontece nas avenidas e nas ruas de Maceió, para poder também orientar os motoristas e respeitar exatamente cadeirantes, ciclistas, motociclistas e os pedestres. De uma forma geral, a questão de mobilidade acaba sendo muito importante nesse momento para levar para as pessoas a ideia daquilo que é importante para todos nós, o respeito à vida, o respeito ao próximo. Nós temos números realmente que são números que exigem esse tipo de trabalho e um trabalho que precisa ser frequente. Então nós estamos aqui parabenizando o SMTT de público diante dessa situação. A participação das associações tem sido importante também e nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Manuel Moura do Nascimento, que é presidente da Associação Alagoana de Ciclismo, ele que é carinhosamente chamado de Seu Fininho, está aqui com a gente. Presidente, muito obrigado. Inclusive, vamos falar do que representa para a associação atividades como essa, já que desde semana passada esse aspecto tem também conseguido ganhar muita repercussão. Bom dia. Bom dia, meu caro amigo. Bom dia, povo de Maceió. Então, nós estamos fazendo aqui uma empatia. É uma simulação para a educação do trânsito. Mostrar como passa os ônibus perto da gente quando estamos no ciclismo. Então, isso se provoca muito acidente. Estamos aqui com a associação mostrando todo o trabalho, entendeu? E agora, os nossos passeios de ciclismo tem que ter uma distância de 1,5 metro. Você semana passada, Seu Fininho. Então os ônibus passarem com mais, entendeu? Com mais atenção. Certo. Porque nós estamos fazendo essa simulação para mostrar aos motoristas como se deve proceder no trânsito. Semana passada você teve a oportunidade de participar dessa simulação. Me fala um pouquinho daquela sensação de saber que o ônibus está passando ali a poucos metros, a poucos centímetros, na verdade, de uma distância ali, de você conduzindo, por exemplo, essa bicicleta que será utilizada daqui a pouco na simulação. Bom, essa simulação a semana passada eu fiz parte. Montei na bicicleta e esperei o ônibus passar em minha direção. Então, passou com quase 60 centímetros, eu me assustei, o vácuo do ônibus quase me derruba. Eu até que reclamei, mas ele foi em frente, seguiu o seu destino e eu fiquei aperreado pensando talvez até de sofrer esse acidente. Certo. Então a gente está fazendo essa simulação para poder então educar mais os motoristas. Agora vamos falar um pouquinho a respeito da participação de outras instituições. A Associação Alagoana de Ciclismo está por aqui já também. Falar, por exemplo, do pessoal do triatlo. Vamos falar um pouquinho dessas pessoas que também levantam a bandeira das modalidades que são inseridas juntamente nesse contexto da mobilidade urbana, por favor. Tem um presidente do triatlo aqui, o Higino, que vai dar a sua contribuição, vai dar sua palavra aqui, entendeu? Mostrando como deve ser também o trabalho do triatlo, a natação, corrida e os treinamentos que também são feitos nas estradas sem nenhum acesso de ciclovia e sujeito também aos acidentes. E a natação tem um corpo de bombeiro para dar uma assistência total, entendeu? Certo. E o SMTT também dando a sua contribuição, que sempre deu a esse pessoal do triatlo. Muito bem. Porlane, na verdade estava previsto, pelo que nós recebemos, o início das atividades aqui por volta das 9 da manhã. Mas diante de um compromisso também de agenda, onde nós tínhamos também, e agradecemos o pessoal da SMTT por ter disponibilizado exatamente na primeira passagem nossa aqui, a Paula Zanelli, o superintendente está acompanhando a agenda do prefeito de Maceió, JHC, que deve também marcar presença daqui a pouco, e por essa razão o evento ainda não foi realizado, essa simulação não foi ainda iniciada, mas o SESC Senat tem, por exemplo, já colocado aqui o processo de apoio com um programa de prevenção de acidentes
que acaba sendo também fundamental dentro de uma proposta como essa, né, para poder levar para os condutores, para os ciclistas, acho que muito mais para o cidadão maceiense, não é, para levar realmente a linha de respeito nas questões de mobilidade urbana. Então a imprensa ela tem hoje um papel fundamental em acompanhar. Espero que ações como essa elas possam ser contínuas para poder capacitar ainda mais os condutores, para poder dar mais possibilidade para que as pessoas possam se movimentar também e trazer um trabalho adequado. Por aqui também o Antônio Facchinetti, para cá Facchinetti, bater um papo aqui rapidamente conosco. É realmente uma campanha, você que ao longo dos anos, como presidente da Associação Alagoana, agora o Fininho, claro, é o presidente, mas vamos falar um pouquinho a respeito do que também representa uma ação como essa, diante de tanta luta, de tanta reivindicação ao longo dos anos. Bom dia. Mais uma vez, a SMTT está fazendo esse processo, é pela terceira vez, mas nesse caso específico está fazendo a simulação. Das outras vezes fizeram cursos. E a gente pediu para que fizesse esse tipo de coisa o ano passado, no meio do ano, e fomos atendidos agora com esse evento que é muito bom e agora está sendo repetido. Até foi uma solicitação do prefeito, parabéns à SMTT, parabéns JHC, isso é fantástico. A gente precisa repetir isso todos os anos. E mais vezes, e temos que fazer propaganda também junto à televisão, junto às mídias. É importante demais para fazer com que as pessoas entendam. Os ciclistas têm direito de andar na via. Não é para andar na calçada, como muitos motoristas falam para nós. Tem que andar na calçada, não. Tem que andar na via mesmo, para poder se deslocar, ir ao trabalho, ir ao lazer e... se tiver ciclovia, claro, andar na ciclovia. E graças a Deus nós estamos tendo aí a implantação da ciclovia da Fernando Lima, que até janeiro do próximo ano deve sair. É uma vitória, né, Facchinetti? Também é uma vitória. O pessoal da assessoria já chegou aqui para a gente, Porlano. Então nós vamos mostrar em primeira mão, né? Vamos mostrar um pouco dessa simulação, tá certo? Já está ali começando a organizar o processo para que a gente possa também dar para o nosso telespectador, já que estamos ao vivo aqui na programação da TV Mar, todos esses aspectos para o telespectador entender como vai funcionar. Já conversamos com o pessoal da assessoria, já está lá no fundo tomando as providências para mostrar um pouco do que será essa simulação aqui ao vivo e em primeira mão para o nosso telespectador, já que a TV Mar Canal 525, neste exato momento, é a única emissora de televisão que está acompanhando exatamente esse processo que é tão relevante para a sociedade maceiense, para a sociedade alagoana de uma forma geral. Facchinetti, você quando iniciou a entrevista falou que ano passado foi feito um curso, né? É uma das reivindicações também que a associação daqui para frente vai querer, né? Que esse curso ele tenha também um caráter muito real de uma vida que as pessoas levam todos os dias e que tem essa competitividade no trânsito? Na realidade, nós pedimos a realização desse curso. Nós pedimos. E já aconteceram mais 2, e esse é o terceiro. Maravilha. E isso é importante demais para que a sociedade enxergue os ciclistas, os pedestres, os cadeirantes, o ser humano. É uma vida que precisa ser respeitada e ter a sua participação valorizada em todos os sentidos. Certo. Facchinetti, quero agradecer, tá certo? O número de acidentes, só para a gente finalizar, continua ainda sendo um número preocupante, né? E nós temos que sempre levantar essa bandeira, principalmente de acidentes com ciclistas, né? Eu acho que uma das maiores ações que o prefeito JHC realizou quando assumiu foi a retirada daqueles tachões, que também provocaram vários acidentes ali na Avenida Fernandes Lima, na Duval de Góes Monteiro, naquela oportunidade, né? Então tem que ser realmente uma situação que continue realmente com frequência para poder garantir a vida dos ciclistas e também das pessoas que dependem do trânsito aqui em Maceió. Queremos agradecer realmente a retirada dos tachões, foi importantíssimo. Ali evita-se acidente com os ciclistas, mas principalmente com os motociclistas, e que pode causar acidente podiam causar acidente também com pedestres, né? Tropeçar naquele obstáculo que ficava no meio da via. Isso foi importante demais. Tiraram de todas as faixas azuis os tachões, não foi só da Avenida Fernando Lima, e só temos mais que agradecer por essa ação da SMTT junto com a Seminfra, né, nosso amigo Nemer Ibrahim, que provocou junto ao DENIT a retirada disso e conseguiu fazer essa retirada. Pois é, obrigado, viu, Facchinetti, pela sua participação. Porlando, nós vamos continuar por aqui, tá certo? O pessoal já está organizando, pedi para o Chico dar só mostrar aqui, Chico, rapidinho. Já tem todo o procedimento, eu sei que vai quebrar um pouquinho as pernas do nosso cinegrafista por causa da mudança climática, né? Ele está ali tentando dar um ganho,
mas já tem ali a bicicleta sendo colocada, né? O pessoal da SMTT fazendo, e nós vamos garantir que ainda hoje o Chico vai ficar em conexão direta. Já já a simulação inicia com um pedido aqui da nossa equipe, né? Com a sensibilidade da assessoria também, para nós mostrarmos para o telespectador da TV Mar Canal 525 como será, de fato, na prática, essa simulação para os telespectadores da TV Mar, aqui que nos acompanha pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e através do nosso canal no YouTube no decorrer do dia. Nós voltamos já, Orlando, mas é rapidinho mesmo para trazer a simulação já no ponto, na agulha, para os nossos telespectadores. Voltamos já. Obrigada pelas suas informações, Viderlan. Olha, foi encontrado ontem à noite o corpo da dona Eliane de Almeida Melo, moradora do bairro do Farol, que estava desaparecida desde a manhã de ontem. Ela foi encontrada com sinais de afogamento na praia do Pontal da Barra por pescadores. Familiares estiveram no local e reconheceram o corpo. Equipes da PM, da Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros também foram acionados para esta ocorrência. A gente vê aí então essa imagem, circula na realidade desde a manhã de ontem, né? Estava circulando nas redes sociais. O pedido, então, para que qualquer pessoa que tivesse visto Dona Eliane entrasse em contato, e a gente passa agora as informações para vocês, de que o corpo dela foi encontrado ainda na noite de ontem também, que já foi, inclusive, reconhecido por familiares. A gente volta novamente agora com o Viderlan Araújo, mostrando, então, essa ação que está acontecendo lá no SESC Senat, de conscientização e treinamento dos motoristas daqui da nossa capital, dos rodoviários. Vamos ver então. Bora, Paquinete, pode sentar aí, motorista. Qual o nome dele? Qual é o teu nome, amigo? Jamilson Silva, né? Vamos lá, vamos começar então, Orlando, e aí a simulação, já em ponto de bala. O Jamilson Silva, que é motorista da Real Alagoas, já pode começar já deu ok, então tudo pronto. Ele já começou a pedalar, Orlando. Jamilson Silva, que é motorista da Real Alagoas, já ali pedalando, vai começar a sentir agora um pouco também do que é essa realidade que os ciclistas aqui em Maceió, eles passam, né, para dividir ruas, avenidas. Aí lá vem um ônibus, olha aí, passando perto. Esse é o momento da simulação que nós estamos mostrando ao vivo na programação da TV Mar, para quem está em casa acompanhar. Aí o ônibus passa. Aí tem menos de 60 centímetros, né? Tem menos de 60 centímetros. Jamilson, qual a sensação aí? Fala rapidinho com a gente. Deixa eu pegar aqui o motorista aqui. Vou pedir aqui rapidinho, pessoal, né? Para poder... Qual é a sensação aí numa passagem do ônibus dessa? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Qual foi a sensação, Jamilson? Você é motorista da Real Alagoas, é isso? A sensação aqui na Fernando de Lima é outra coisa, né? Fernando de Lima é outra coisa. coisa, outra né? coisa. Aqui tá tranquilo, né? Mas na Fernando de Lima eles não respeitam a gente também. Não é a maneira do ônibus. É quando passa que a gente, mesmo que dê a passar ele, ainda faz graça, né? Muitas vezes, né, ainda tem esse aspecto. O respeito tem que ser mútuo nesse caso, né, Jamilson? Justamente. Saltam a mão, chama, esculhamba com a gente, pornografia. Esse foi só um pouco, Orlando, do que vai. Muito obrigado, Jamilson. Esse é só um pouco do que nós vamos aqui durante a manhã ter no pátio do SESC Senat, mostrando essa movimentação. Eu vou voltar com você nos estúdios, né? Diante dessa ação que nós mostramos com exclusividade. É claro, isso é só uma simulação, terá outros testes como esse. Muitos motoristas lá no fundo, já dá para perceber. E assim nós vamos nos despedindo da programação da TV Mar. Voltamos amanhã às 8h30 com mais informações ao lado do Chico Nogueira pelas ruas da capital alagoana. Um grande abraço, Orlando. Bom encerramento de programa. Muito obrigada pelas suas informações, Derlan. Eu sou ciclista e não passam dessa distância, não. E dessa forma, eles passam mais acelerados, chega a tremer, gente. E é preciso, de fato, que haja essa consciência de ambas as partes, evidentemente, né? Também se tem ciclovia, o ciclista precisa se conscientizar de que ele tem que andar na ciclovia ou na ciclofaixa, e os veículos, então, automotores, precisam sim manter o distanciamento e garantir a segurança de ciclistas, pedestres, enfim. E olha só, a gente já vai agora, hoje terça-feira, é dia do nosso quadro Penal News, e a gente já recebendo aqui no nosso estúdio o Bruno Calado, que hoje vai falar sobre direito ao silêncio. É uma expressão que a gente tem escutado bastante, inclusive, né, Bruno, com a CPI da Covid que está acontecendo, que a gente tem escutado muito.
ele tem direito ao silêncio e eles, de fato, permanecem em silêncio durante todo o interrogatório da CPI. Eu queria, então, que você pudesse explicar para a gente o que é esse direito. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais uma vez, como sempre, não diferente das demais vezes, um prazer grande estar aqui com todos vocês. E essa expressão, realmente, o direito ao silêncio vem sendo muito questionado, vem sendo muito trazido em pauta, principalmente por causa da CPI da Covid, e hoje em dia ainda tramitando esse procedimento, né, inquisitorial, investigativo, onde muitos estão optando por fazer jus a esse direito ao silêncio. Mas o que é o direito ao silêncio, Orlando? O direito ao silêncio ele é trazido na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, o artigo mais importante da nossa Constituição, certo? Em seu inciso 63, bem como no artigo 186 do Código de Processo Penal, o direito ao silêncio ele é mencionado. O direito ao silêncio ele é facultado ao investigado ou ao réu de um processo para que ele permaneça em silêncio naquelas indagações que lhe forem feitas, certo? O magistrado, o promotor de justiça, o próprio advogado de defesa ou a defensoria pública, a partir do momento que faz indagações ao investigado ou ao réu, é facultado a este investigado ou réu o direito de silenciar diante daquelas investigações, assegurando a este indivíduo a certeza de que não gerará um prejuízo para ele. Esse silêncio não lhe será convertido em um prejuízo processual, né? Na prática, muitas vezes não vimos dessa maneira, mas é assegurado através da legislação do próprio artigo 5º, inciso 63, bem como do artigo 186, que esse silêncio não ensejará em prejuízo para o próprio réu. Bruno, e qualquer pessoa tem direito a permanecer em silêncio? Esse é um direito de todos? Olha, Polane, está tendo muito esse debate, esse embate técnico, jurídico, inclusive na CPI da Covid, né? Porque o direito ao silêncio ele não é extensivo a todas as pessoas em um processo. O direito ao silêncio, como eu havia dito, ele é facultado aos investigados ou ao réu num processo, né? Muitos ali naquela CPI são investigados, outros são testemunhas. E aí, da mesma forma que a lei balanceia, facultando ao réu ou ao investigado o direito ao silêncio, ela obriga falar a verdade e jamais calar-se num processo às testemunhas. Então, testemunha num processo não tem o direito ao silêncio, ela tem o dever de falar a verdade, certo? É trazido também em artigos no Código de Processo Penal, inclusive, se não me engano, o artigo 342, me falha a memória um pouco agora, mas é trazido neste artigo 342 a obrigação da testemunha em não falar a verdade. Inclusive, há crime de perjúrio, né? O crime de falso testemunho, que é quando a testemunha, naquele processo, e testemunha pode ser extensivo também a um perito técnico, a um contador, certo? Há pessoas que estão ali envolvidas naquele processo e têm o dever de falar a verdade, certo? Então, pessoa dessa natureza não faz jus ao direito ao silêncio. Existe algum princípio inerente a esse direito do silêncio? Sim, Polane. Como sabemos, o nosso direito, esse conjunto de normas, é regido também muito por princípios, né? Conhecemos o princípio do contraditório e ampla defesa, o princípio da insignificância, o princípio da legalidade, vários princípios por demais famosos. Tem um princípio que ele é trazido em latim, que se chama nemo tenetus detegere, que ele significa ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. É um princípio também muito famoso, né? Principalmente no que tange ao teste do etilômetro, também conhecido como teste do bafômetro. Muitos ali faz jus a esse princípio para não soprar o teste do bafômetro, né? Não soprar o teste do bafômetro e, de repente, não produzir uma prova, não ensejar numa autoincriminação. Então, o direito ao silêncio ele é abrangido, ele é acobertado por esse princípio do nemo tenetus detegere, que é o princípio para não produzir provas contra si mesmo, porque de repente, eventualmente, se você for obrigado a responder certas indagações, você pode estar se autoincriminando. Então, a partir do momento que você silencia, que você vai de acordo com instruções, de repente, da sua defesa técnica, e silencia naquelas indagações, você pode evitar um prejuízo futuro lá no processo. Bruno, agora na prática, esse direito, ele implica em consequências negativas? Olha, Polane, a teoria se difere, se distingue muito na prática no que tange o direito ao silêncio, né? Na teoria, é dito que o silêncio facultado ao investigado ou ao réu não ensejará em prejuízo
né, contra ele mesmo no processo. Ou seja, o fato dele silenciar naquela situação não trará um prejuízo processual, não implicará na presunção de inocência ou na presunção de culpabilidade, né, no mérito da causa. Mas na prática isso difere, até porque tem um ditado que diz: quem não deve não teme. Né? Então, a partir do momento que o indivíduo opta por silenciar, dificilmente ele vai estar seguro daquela situação. E quem está falando a verdade opta por falar, por responder, sem titubear, né? Então, falar a verdade no quem não deve não teme, muitas vezes em um processo, eu sei que muitas pessoas estão ali inocentemente acobertadas pela verdade, né? Pela inocência, e optam por silenciar em decorrência do nervosismo, para não falar uma besteira, para não falar uma contradição, não sabe dizer ao certo qual foi o horário daquele fato, então opta por silenciar. Existem vários casos que taxam dessa maneira, mas na maioria das vezes o silêncio pode ensejar nos olhos do julgador, nos olhos de quem está ali envolvido naquele processo, numa culpa, numa presunção de culpa. Então o silêncio, muitas vezes, na prática, pode ensejar dessa maneira, erradamente. Muito bem, Bruno. Eu te agradeço mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Lembrando, só para quem está nos assistindo, que o Bruno tem uma coluna no portal Gazeta Web. Qual o tema dessa semana? Isso, Paulane. Nessa semana eu escrevi sobre o clamor social, né, face ao tecnicismo judicial. Trouxe como exemplo nato o caso do DJ Ives. Né? Muitos estão dizendo que essa prisão do DJ Ives foi decretada face ao clamor social, né? A repugnância midiática que esse caso do DJ Ives trouxe, né, para o Brasil, para a sociedade brasileira. Outros envolvidos na decretação dessa prisão dizem que está totalmente fundamentada, totalmente acobertada pelo tecnicismo judicial. Então há essa antinomia entre clamor social e tecnicismo judicial, e eu falo sobre as duas situações nesse artigo. Mais detalhes é só acessar então www.gazetaweb.com. Você acompanha então a coluna de Bruno. Bruno, muito obrigada pela tua participação. Até a semana que vem. Eu que agradeço, Porlane, e um abraço em todos vocês. E olha só, gente, o Ministério Público de Alagoas informou que vai apurar a denúncia de realização de uma festa privada com registro de aglomeração e desrespeito às medidas sanitárias que supostamente aconteceu em uma residência na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, neste fim de semana. A gente tem imagens, inclusive, aí dessa festa e hoje a gente gostaria de mostrar para vocês. A gente ia mostrar, na realidade, as imagens da festa, né? A gente não conseguiu encontrar, mas, de qualquer forma, ao tomar conhecimento pela imprensa da realização da festa, o Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, garantiu que irá adotar providências em relação ao fato. E aí a gente, sim, iria mostrar em seguida aquele vídeo do Procurador-Geral de Justiça, né? Exatamente falando a respeito dessa... A gente tem já esse material aí. Essas são as imagens, então, da festa que aconteceu lá no Francês, né, com toda essa aglomeração. Fica notória, então, essa realização dessa festa, que, inclusive, está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual para que, de certa forma, os responsáveis por essa situação possam ser punidos. Vale lembrar que nós tivemos, sim, um afrouxamento das medidas de distanciamento social por conta da pandemia, mas nós ainda estamos vivenciando essa situação de pandemia e é importante que todos cumpram com a sua parte para que a gente possa continuar avançando e não regredindo. Eu acredito que seja nesse sentido também que o Ministério Público vai fazer toda essa investigação, né? E aí, com a festa de aglomeração na Praia do Francês, esse sim é um retrato de irresponsabilidade e quem traz uma análise a respeito disso é Arnaldo Ferreira e a gente confere agora. Olha, está circulando pelas redes sociais dezenas de fotos, vídeos de uma festa particular na Praia do Francês, com centenas de jovens, com copos de bebidas, garrafas, um rapaz puxando aglomeração, em flagrante desrespeito às medidas de distanciamento social.
Houve uma flexibilização, sim. É permitido eventos, mas com número limitado de participantes e, fundamentalmente, distanciamento. O caso está causando indignação em muita gente em Alagoas. O Procurador-Geral de Justiça, Márcio Roberto Ternório, já mandou investigar, quer saber o que é aquilo lá na Praia do Francisco, o que foi aquilo nesse final de semana. As autoridades de Marechal Deodoro, Prefeitura, Polícia, Bombeiros, todos consideram a festa como clandestina, porque ninguém foi avisado de nada. É importante lembrar a esses participantes que nesta guerra contra o coronavírus, nós estamos tendo vitórias importantes. 67 municípios não registraram na semana passada nenhum caso de óbito. Em 5 deles, nem contaminação, nem óbitos. 5 bairros de Maceió, também nenhum caso. Mesmo assim, a gente tem números extremamente preocupantes. Caiu de 700 para 399 o número de novos alagoanos infectados em tratamento neste momento. E mais 15 mortos. Com isso, sobe para 5.641 óbitos de avós, tios, primos, pais, irmãos, grávidas, recém-nascidos, gente de todas as classes sociais. Será que era isto que essas pessoas, os organizadores, os participantes estavam comemorando? Lamentável, gente, lamentável. Pois é, gente, de fato lamentável que existam pessoas que se comportem dessa forma numa situação tão caótica que a gente ainda vive. A gente pede apenas que as pessoas se solidarizem e tenham empatia à dor de tantos brasileiros e brasileiras. A gente vai encerrando então o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia, mas a gente volta a se encontrar amanhã, sim, às 8h30 aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.